que eu vou apresentar meu TCC do curso de pós-graduação Lato Sensu em Automação e Controle de Processo da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Bom, então aqui a ideia é apresentar aqui uma bancada de baixo custo, né? Então, aqui é uma bancada de quê, né? Bancada de ensino de automação, né? No caso de CLP, né, especificamente. Então tem CLP para poder ser utilizado em cursos técnicos, em cursos superiores ou cursos de formação inicial e continuada. Então aqui nós temos vou apresentando cada um das partes aqui da bancada e daqui a pouco eu já desmonto ela para também apresentar. Aqui no caso tem um CLP, esse CLP que é da empresa Lolet, é um CLP chinês. Ele é como se fosse uma cópia aí do CLP da Mitsubishi. E esse CLP aqui a gente vai ver cada uma das entradas, as características dele aqui. E então aqui a bancada basicamente a gente vai ver tem uma fonte aqui de 24 volts para poder alimentar o CLP e também poder fazer o acionamento aqui das bobinas aqui dos relés, dos sinaleiros aqui, por exemplo. E tem um fusível aqui de proteção aqui caso feche algum curto-circuito. Então esse CLP, ele é um CLP aí chinês, né? Tem aí, você encontra na faixa de uns R$ 200, R$ 250. Você encontra um CLP dele, desse modelo. Ele é bem completinho, né? Ele tem bastante coisa que a gente vai ver. Então aqui no caso, esses dois bornes, né? Então eu utilizei tudo, na verdade, bornes de 2 milímetros. Então todos aqui são bornes de 2 milímetros. E eu vou daí utilizar cabos banana, né? Pinos banana de 2 milímetros também. Em relação aos custos já passa aproximadamente no final quanto que eu gastei. Então aqui esses três bornes aqui é da fonte de alimentação. Então quando ligar lá vai ter 24 volts aqui e o GND. Aqui é a alimentação do CLP, ou seja, os 24 volts. Então todos esses bornes aqui estão ligados aqui nesses cabos aqui, né? Tem diversos cabos que passam por baixo aqui. Isso aqui é uma caixa aqui de MDF, né? 40 por 40 centímetros. E aqui no caso, o CLP então, ele tem, só fazer um ajuste aqui. Esse CLP ele tem 8 entradas. Deixa eu só dar um zoom. Ele tem 8 entradas digitais, né, no caso. Então vai de X0 até X7, né? E ele tem o comum, que né, esse sinal comum que é enviado aqui para as entradas do CLP. Então vai ser chaveado ali e tudo mais pelos botões e é enviado aqui para acionamento. De entrada também, então ele tem 8 entradas digitais, ele tem 6 entradas analógicas, que são esses AD, né, conversores analógico digital. Vai do AD0 até o AD5. Então são 6 entradas digitais. Do AD0 ao AD2 são entradas a tensão de 0 a 10 volts. E do AD3 ao AD5 são entradas de 0 a 20 miliamperes. Então ele permite aí você conectar sensores de atenção, né, sensores analógicos, a tensão ou a corrente. Tem os dois tipos aí, ele permite. No caso de saída, ele tem esse comum aqui, né? Mas ele vai do Y0 até o Y05. Ou seja, são 6 saídas, no caso, digitais, né? Então, como são saídas a relé, então a gente pode ligar tensões corrente contínua ou alternada aqui nesse comum. Aí fica a seu critério aí. Então, além dessas 6 saídas, né, ele tem também mais duas saídas analógicas, né? Então tem o conversor DA, digital analógico. E essas duas saídas, DA0 e DA1, são saídas de tensão, de 0 a 10 volts. Outra coisa que esse CLP também tem, deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui. Tem dois conectores aqui em cima. Então ele tem uma porta física RS485 serial. Então ele tem um protocolo Modbus, daí a gente consegue fazer a comunicação em rede com outros equipamentos aí que tem o protocolo Modbus. Então seja lá inversor de frequência, soft starter, é, soft starter,
sistema supervisório, né? Uma IHM, né? Interface homem-máquina, entre outros equipamentos aí. Então o modelo aí em torno de 200 e poucos reais aí, né? Ele é bem completo aí, né? É uma cópia de um CLP da Mitsubishi aí. Deixa eu voltar aqui. Daí na bancada, né? Agora voltando para a bancada, nós temos, no caso, coloquei aqui, né? Quatro botões, né? Dois botões normalmente abertos, 3 e 4. Aqui eu verifiquei que está errado, na verdade era para ser 3. 3 e 4, 3 e 4, 1 e 2, 1 e 2. Então os vermelhos são normalmente fechados e o verde e o azul são normalmente abertos. Então tudo com um conector aqui, né? No caso os bornes banana, né? Para pino banana de 2 milímetros. Aqui, no caso, eu tenho três relés de interface, são acionados com 24 volts corrente contínua. Esse modelo eu posso até colocar a tensão alternada aqui também e acionar diretamente aí, ó, por exemplo, um contator. Mas se você quiser preservar ali a sua saída, caso feche algum curto, alguma coisa, daí você pode utilizar aqui os relés de interface. Tem um outro modelo que é igualzinho a esse, mas é a saída transistor. Daí sim, obrigatoriamente você precisa usar um relé de interface. A vantagem lá da saída transistor é que você pode ter, por exemplo, a saída PWM, né? Coisa que não tem aqui nesse modelo. Então tem os três relés de interface, né? Tudo 24 volts corrente contínua, seguindo lá NR10, NR12, que são de segurança lá em extra baixa tensão. Aqui eu tenho contatores, né? Também eu coloquei tudo na bancada. Contatores. E esses contatores aqui, inicialmente eu tinha colocado as bobinas deles aqui de 24 volts. Mas o problema é que estava sobrecarregando minha fonte. Então quando eu tentava acionar um contator, ia, dois ia, mas o terceiro aqui não aguentava. Ele não estava conseguindo mandar fonte. Em média, cada contator, cada bobina estava consumindo aí uns 3 amperes de corrente. Então, mesmo eu colocando uma fonte maior, com uma capacidade de corrente maior, mas é uma fonte genérica, né? Mesmo eu colocando, ela não suportou. Eu tinha uma modelo aqui de 10 ampere, mas 10 amperes, né? Mas ela não, não suportou não. Então eu preferi colocar bobinas aqui de 127 volts e faço o, o acionamento aqui através do relé de interface. Então a saída aqui do CLP vem, aciona o relé de interface e aqui eu alimento aqui com fase neutro, né, por exemplo, mas poderia ser 220 também, né? Fica o critério aí de onde você estiver, na região aí, o que tem disponível. Mas eu preferi colocar aqui com 127 volts mesmo. Daí eu ligo na tomada aqui na rede mesmo. Então tem esses três contatores, tem os sinaleiros, né? Sinaleiros todos de 24 volts. Todos eles aqui. Aqui tem acesso, cortou um pouco aqui, mas tem acesso aos relés de interface aqui também. E aqui sinaleiros todos de 24 volts. Então essa bancada aqui eu gastei aí aproximadamente de 800 a 1.000 reais, né? Por causa que, por exemplo, esse CLP na época acho que foi uns 200, 250. Cada, cada contator, né, que não são contatores industriais mesmo, paguei em torno de uns 60 reais cada um. Né, o modelo é com capacidade de corrente a menor possível. Aí. 30 reais cada um desses relés de interface. Então vou colocar 100 com mais 200 aqui, 300, né? Com 200 aqui, com mais 100 daqui, 300. Com mais uns 200, vai, uns 500 reais. E daí de Borne, Borne eu gastei em torno 100 cabos era em torno de uns 400 reais. Então eu gastei uns 200 reais mais ou menos. Porque esses pinos bananas 2 milímetros eles são caros, né? O Borne eu paguei em média cada um 1,50, 1,40 cada um. E o pino, né? Pesquisando no Mercado Livre e tudo mais aí, ele é caro. Daí compensou mais eu comprar de uma empresa que já vendia vários cabos, né? E até tinha na China também, poderia comprar aqueles, né? Mas eu preferi comprar por aqui mesmo. Lá você achava um preço mais em conta, mas você tinha um risco de ser taxado. Então eu preferi não arriscar. Então aí já deu em torno aí de cabos aí pelo menos
é que eu comprei 50, né? É bastante cabo. Mas aí mais uns R$ 700. Os bornes eu gastei pelo menos aí vai uns R$ 100 aí. R$ 800, mais a fonte, uns R$ 50. Então é mais ou menos isso, em torno de uns R$ 1.000, né? Daí por mais que eu falo assim, não, baixo custo é relativo, né? Então assim, é baixo custo entre aspas, né? Porque ele não é barato, mas mesmo assim ainda ele tá sendo de baixo custo porque eu consegui aí, eu dei uma pesquisada no Google, eu também consegui em contato com uma empresa aí, e uma bancada lá de CLP da WEG, por exemplo, você vai gastar em torno de uns R$ 28.000 uma bancada. Então, é claro que ela é profissional, com chapa metálica e tudo mais ali, mas é uma base, utilizando aquele Clique 02, né, o 20 VTD, o modelinho mais completo lá da WEG, né. E então, comparando a isso, né, ainda ele justifica o preço, né? Por mais que esse esteja caro, mas ainda é possível, né, uma pessoa montar, comprar os componentes aos poucos fazendo, e não teria necessidade de colocar tudo isso que eu coloquei, né? Por exemplo, esses contatores você poderia eliminar. É que eu pensei aqui para poder fazer práticas como partida direta, partida com reversão, que usa dois contatores, partida estrela triângulo com três contatores. Tivesse quatro aí, por exemplo, uma estrela triângulo com reversão, né? Daria para pensar outras possibilidade, né? Eu vou abrir aqui agora para mostrar como que tá aqui a montagem aqui. Eu vou ter que ir ajustando aqui. Então, aqui tem o conector, né, de um cabo aí igual desses que a gente utiliza em PC, né, em computador. Cabo de alimentação, aqui tem a fonte, essa daqui acho que é de 3 amperes. Capacidade de corrente, 24 volts corrente contínua. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Que eu vou virar. Deixa eu bancar, fica mais fácil aqui a câmera. Aqui, no caso, de tentar colocar o zoom novamente. Então aqui tem os cabos, né, de ligação. Eu tinha utilizado os cabos aí de meio milímetro para fazer as conexões aí. Daí eu usei serra-copo, fazer a furação, brocas para poder colocar os bornezinhos aqui. Então esses componentes são componentes aí industrial mesmo, né, que você encontra. Né? Só essa parte que eu preciso ainda isolar, né? Não isolei por enquanto, eu tô colocando uma fita aqui, só para não ter perigo de encostar na carcaça ali da fonte, né? Não ter o perigo aí, mas deu um trabalho considerável. Eu trabalhei, fiquei vários dias em cima, me debruçando aqui para poder fazer solda, puxar os cabos aí, né? Mas funcionou. Daí eu vou em outros vídeos vou estar gravando aí esses experimentos aí para mostrar as funções básicas desse CLPzinho aí. É interessante caso alguém tenha interesse em aprender sozinho aí, é uma forma aí você monta seu kit, dá trabalho, mas pelo menos você consegue absorver melhor, né, na prática ali do que só vendo mesmo. Certo? Então, era mais uma introdução aí mesmo, né? E só uma última observação que eu estava esquecendo, importante, eu fiz o desenho inicial lá no LibreCAD, é como se fosse um AutoCAD gratuito, né? E daí eu coloquei lá eu fiz o desenho lá, era 40 por 40, fui colocando cada um dos componentes. Depois na hora da prática eu precisei mudar umas coisas ali. Mas eu vou deixar disponível também esse desenho aí, caso alguém tenha interesse, né? Vou deixar lá o arquivo disponível também no YouTube, né? Para compartilhar aí com os colegas aí que têm interesse com isso daí. Beleza? Então é isso aí e eu vou gravar daí outras videoaulas, aí vamos dizer, chama de videoaulas aí, mostrando aí o funcionamento da bancadinha aqui. Certo? Então, é isso aí. Obrigado, até mais.